Bom dia, paz do Senhor, igreja. Que alegria estar com vocês nesta manhã, neste domingo de milagre, neste domingo de bênçãos. Vem conosco celebrar ao Senhor Jesus, se coloque em pé. Vamos juntos adorar ao Senhor Jesus? Vem adorando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, pode vir. Te adoramos, Senhor, pela tua presença neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Recebe o meu louvor. Recebe a minha adoração. Alegria vem pela manhã.
Obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei como você chegou aqui, mas saiba que Deus tem a sua vida no controle da mão dele. Eu vim para adorar a Deus, somente isso, para adorar a Deus, somente para exaltar ao Senhor Jesus. É para isso que eu fui chamada, é para isso que eu estou aqui, é para isso que você está aqui, para adorar, adorar, adorar o Senhor. Independente da circunstância, independente da onda que vem, independente do vento que sopra, independente do vale que você esteja, venha com o propósito único e exclusivo de adorar ao Senhor. Tu tens liberdade de agir aqui, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 vem sobre este lugar, Senhor. Eu não vim para cumprir um protocolo, não. Eu vim para te adorar. Se você veio também, erga suas mãos e adora ao Senhor. Seja intenso na presença de Deus. Glorifica o nome dele. Eu sei para que eu fui chamada, você sabe, para adorar o Senhor. E é isso que faremos por toda uma eternidade. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Se humilhe, se entregue, se rende a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Suas mãos, abra tua boca comigo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua
sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Ora aqui, Espírito Santo. Enche a minha vida da tua graça. Enche meu coração do teu amor. Me ensina, Deus, a cada dia a agir como o Senhor. Dê-me o teu coração, Pai. Dê-me um coração igual ao teu. Dê-me atitudes como o Senhor. Muda meu caráter, muda minha vida. Entra com diferença, entra com unção, entra com prioridade, Senhor. Eu sou tua casa, Pai. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou amor. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Yes. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Continue adorando, exaltando ao nome do Senhor, queridos. Nós temos motivos de sobra para louvar, para exaltar, para glorificar esse Deus que é santo, justo, fiel e poderoso em nossas vidas. Oh, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, querido. Ergue as suas mãos agora, comece a adorar ao Senhor, diga ao Senhor palavras lindas, maravilhosas, a qual Ele merece. O que nós podemos dar ao Senhor é a nossa gratidão, é o nosso louvor, é a nossa adoração ao Senhor, porque Deus é fiel, Ele é justo e verdadeiro em nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa casa, Ele tem cuidado da nossa família. Oh, querido, só de estarmos aqui nesta manhã, nós temos motivos de sobra para exaltar, para glorificar o nosso Deus. Quantas famílias esta hora estão chorando em um velório, quantas famílias esta hora estão com seu ente querido num leito enfermo, quantas famílias esta hora estão chorando porque estão enfrentando turbulências, dificuldade, mas nós estamos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele cuidou de mim, porque Ele cuidou de você, e nós temos motivo para exaltar. É notória a presença do Senhor neste lugar. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, aleluias. Oh, o que daremos nós ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai?
Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão a Ti, Deus. Nós não temos palavras, Senhor, para ser tão grato a Ti, ó Deus. Portanto, nós derramamos a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração diante do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Eu não sei, querido, o que vocês vieram fazer nesta manhã, mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Peça ao Senhor, busque ao Senhor, e o Senhor nos dará tudo aquilo que precisamos para ter um dia lindo, ter um dia perfeito na presença do Senhor, queridos. Eu quero dar um pequeno testemunho rapidinho, falar da minha irmã. Eu quero agradecer à igreja em nome de Jesus. A igreja esteve orando, exaltando e glorificando o nome do Senhor pela vida da minha irmã, intercedendo. E eu digo com muito amor no meu coração, eu amo essa igreja. E verdadeiramente eu estava ali. O que podemos nós fazer, queridos? Nós não podemos fazer nada. É Deus que pode fazer tudo. A minha irmã entrou para aquele leito ali, para a sala de cirurgia, e eu ali fora, ali aflito, falando com o bispo Silvio, todo mundo me ligando e perguntando como é que estava. Eu falei, está na enfermaria ainda. E aí, queridos, nós não podemos fazer nada. Quando a minha irmã entrou para aquela sala de cirurgia, e eu só ficava ali fora, simplesmente orando e já agradecendo a Deus, mas você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus cuidou da minha irmã. Hoje já tirou os drenos, já tirou a sonda que estava, e já agora só aguarda tirar os pontos ainda exige muito cuidado, mas eu quero agradecer a Deus por esta igreja linda, maravilhosa que intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso, queridos. Continue exaltando ao Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém? Estão dormindo igual eu, gente? Estou um pouquinho ainda, mas glórias a Deus. Estamos aqui, né, Eric? Vamos agora entrar nos nossos momentos de dízimos e ofertas. Amém? Efésios 3, lá no último versículo, no 20. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é o último não, né, gente? É o penúltimo. Agora que eu vi aqui. Entende que não é sobre o que a gente faz, é sobre o poder dele sobre as nossas vidas. Não é sobre o que você coloca aqui em valores. É sobre o poder dele que habita em você e ele te sustenta. E no final, no último versículo, ele fala: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. E no final, nós vamos estar dando glória a Deus. Não importa a dificuldade que você está passando. Não importa. O que importa é o que você tem feito para Deus. Como você tem entregado o seu coração para Jesus. Amém? E é com esse entendimento que eu quero te convidar a ofertar, a dizimar na casa do Senhor. Você pode se colocar de pé. Aí na sua cadeira tem um envelope. Amém? Temos a maquininha ali atrás também. Glória a Deus. Vamos orar? Pedir a Deus para que verdadeiramente o poder dele seja sobre as nossas vidas. E nunca, nunca o nosso recurso, que a gente pensa que seja do nosso trabalho, que seja para ele. A honra é toda dele. Amém? Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, nós queremos te agradecer pelo benefício que temos, Senhor Jesus, do teu dom, da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Tu és o nosso consolador, tu és o nosso fortalecedor, Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que sem ti nós não somos nada e por isso queremos entregar a nossa vida, Pai, na tua presença, o nosso coração, Senhor, os nossos
dízimos e oferta, Deus. Abençoa nesse momento, Pai, aquela pessoa que hoje não tem como te ofertar, mas que verdadeiramente tem entregue o seu coração, Pai, a Ti, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode vir com alegria. Infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz nesta manhã? Que bom que você veio. Olha aí para quem está ao seu lado, pergunta se ele já acordou, ou se ele ainda está dormindo. De repente está igual eu, nem dormiu à noite. Mas que bom que você veio. Nós vamos separar as nossas classes. E hoje eu tenho a missão de substituir o irmão Gerson. O Gerson foi para um casamento, ele estaria ministrando. E aí ele me ligou perguntando se eu poderia substituí-lo, e eu aceitei. Só que eu não sabia qual era a lição. Se eu soubesse qual era a lição, eu tinha falado, passa para o Volney, passa para o Gisander, me deixa livre. Vocês querem concentrar desse lado aqui, que a gente fica todo junto. Aí eu fico dividido, pode ser? Vamos? Vem para cá, ó, todo mundo para cá, assim, ó. Aí, ó, olha aí, que coisa bonita. Pronto. Aí agora você arruma a câmera para mim, Rafa. Rafa, arruma a câmera. Põe aqui assim, ó, que eu gosto de ser filmado. Eu vou correr só para um lado com o microfone. Isso, olha aí, olha lá que modelo bonito, gente, olha lá. Isso. É interessante o Sermão do Monte, porque Deus cria o homem perfeito. Está no Éden a perfeição de Deus estabelecida no homem. E por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa de escolhas, o homem negocia a sua perfeição, abre mão da sua perfeição em prol de algo que lhe foi proposto sem ele saber se daria certo ou não. Amém? Compreende? Estão comigo? E aí, Jesus chega no Sermão do Monte e ele começa a tratar exatamente o que foi perdido no Éden. Veja, Jesus começa ali no capítulo de número 5, falando sobre a vida com Deus, a intimidade com Deus,
as bem-aventuranças, falando de algo celestial, de algo do reino. E ele vem, então, tratando o homem para que traga de volta a perfeição ao homem, ao ponto de, o último versículo do capítulo 5, ou seja, no meio do Sermão do Monte, Jesus vira para os discípulos e para os seus ouvintes e diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ou seja, aquela perfeição que havia perdido no Éden, Deus está tentando resgatar no homem. E aí ele vem tratando de situações pessoais, vida com Deus. E aí hoje a gente vai falar sobre o relacionamento cristão. E por que eu queria passar essa lição? Porque ela não é fácil. Quando eu vi a lição, eu falei: meu Deus, por que eu falei que aceitava ministrar? Por que eu não passei para o Volney? O Volney é... Vamos lá. Enfim, eu queria que você pensasse agora comigo, fizesse uma... Pensa aí naquela pessoa que te magoou, que te feriu, né? Aquela pessoa que se você pudesse, você falava: Senhor, salve e leva. Pensa nessa pessoa e 5 defeitos dela, rapidinho assim. Foi? Hã? Eu acho que foi, né? Agora vamos fazer o contrário. Vamos ser empáticos e nos colocar no lugar dessa pessoa e pensar nos nossos defeitos. Me dê 5 defeitos seu. Conseguiu listar 5 defeitos seu? Fácil? Que coisa boa, minha irmã está quase indo para o céu já então. Porque não é fácil a gente ver os nossos defeitos e colocar no papel as nossas falhas. Né? A gente julga muito mais fácil o defeito dos outros. É muito mais fácil eu listar o problema do outro. Sim ou não? E aí, interessante que Jesus começa falando, o capítulo de número 7, não julgueis, e nós usamos isso muito em nossa defesa. Você não pode julgar. Mas quando eu falo não pode julgar, porque eu já estou armado e eu quero que ele me respeite. É assim ou não, gente? Sim. Bom, pelo menos, não sei se com você, mas... Só que o versículo não acaba aí. O texto não acaba aí, a mensagem não acaba aí, a mensagem continua. Não julgueis para que vocês não sejam julgados na mesma medida. Ou seja, a mesma régua que você medir será usada contra você. E isso é que nos pega. Porque muitas das vezes... como a gente fez esse rápido exercício, é fácil a gente fazer o levantamento do problema do outro, o defeito do outro, a dificuldade do outro. É fácil. E principalmente aquela pessoa que me pentelhou, que me machucou, que me feriu. E aí você vai dizer: mas eu nem lembro. Então precisa de médico, porque a gente não tem amnésia, a gente perdoa. A gente perdoa, sim, é claro, mas a gente não esquece. É mais fácil eu fazer o levantamento do problema do outro do que o meu defeito. E aí a gente vai entrar aqui na lição, e aí eu vou pedir ajuda, e quem puder me ajudar lendo. Mas a primeira parte é interessante porque ele faz algumas perguntas. Você já julgou alguém? Vou perguntar de novo. Você já julgou alguém?
Eu me lembro de uma situação, a gente morava no Guará, ainda era solteiro, estudava no ensino médio, ou seja, o segundo grau para nós, né? Essa turma aqui é do segundo grau, ninguém aqui é do ensino médio, aqui é tudo do segundo grau. E eu estudava no Centro 4, lá perto da feira, e estudava à noite. Eu morava na QI4, né? QE4, a gente morava na QE4, e eu tinha um colega que morava na 10, e a gente sempre vinha juntos. E passando no meio de uma das praças ali da QI9, ali a QI9, vocês sabem, né, quem conhece o Guará sabe que nunca foi de Deus aquela quadra, né, só a graça ali. Né, e a gente está vindo, e meio que escuro assim, eu vejo uma pessoa vindo atrás, e meio que com pressa, eu falei para o colega, vamos correr que a gente vai ser assaltado. E a gente começa a correr, e olho para trás, o cara começa a correr também. Falei, já era. Daqui a pouco ele alcança a gente. Ele alcança e começa a correr junto com a gente, do nosso lado. E eu falei, mas coisa estranha, né? Aí o colega perguntou para ele, o que foi? Ele, não, eu vi vocês correndo, eu fiquei com medo, eu corri junto. Ele estava na mesma situação que a gente. Só que o nosso pré-julgamento, nós achamos que ele iria nos assaltar. Sem conhecer, sem saber do que estava se passando. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente olha para a pessoa e fala aquilo ali, e a gente faz aquela leitura a respeito da pessoa sem ao menos conhecer. Né? São os nossos conceitos pré-estabelecidos, ou seja, o nosso pré-conceito. Que faz a gente olhar para alguém e julgar a pessoa sem saber do que passa. E quantas das vezes a gente julga uma pessoa e depois a gente conhece a pessoa e fala, poxa, que pessoa tão gente boa. Já aconteceu com você também? A gente olha e fala, eu não gosto daquele cara. Aquele cara... Isso é mais com as mulheres, né? Os homens não acontece muito isso. Não gosto daquele cara. E a gente começa a conviver com a pessoa e a gente passa a ter uma outra visão, uma outra leitura a respeito daquela pessoa. E é interessante porque a igreja, a koinonia, né, a eclesia, ela traz muito isso. Né, o congregar traz muito isso. A pessoa entra na igreja e a gente faz uma leitura da pessoa e fala, como que isso é crente? Nossa santidade, na nossa... Como pode ser crente desse jeito? O ministério tem ensinado muitas coisas, né? O trabalhar dentro da igreja tem me ensinado muito a respeito disso. Porque, na maioria das vezes, a gente não olha com um olhar empático, mas com um olhar crítico. Na maioria das vezes, a gente não olha com misericórdia, mas com um olhar de juiz. Na maioria das vezes, a gente olha a situação e a gente fala, meu Deus, por que está desse jeito? E nós vamos aprender um pouquinho vamos conversar um pouquinho sobre, na verdade não tem nada de novidade, a gente vai conversando aqui, só relembrando o que a gente já sabe, tá bom? Quem vai me ajudar na leitura? Por favor. Vamos ler aí os empecilhos do relacionamento, argueiro e a trave, na revistinha, lição de número 13. Mamalha. Os empecilhos do relacionamento, é isso? Os empecilhos do relacionamento, isso. Tá. Os empecilhos do relacionamento, argueiro e trave.
Passamos a ter uma nova relação quando nascemos de novo, tornamo-nos filhos de Deus e irmãos um dos outros. Nos relacionamentos interpessoais existe um obstáculo significativo, o pecado, arqueiro e trave. Pode continuar. O arqueiro Isso. é um pequeno fragmento qualquer, uma lasca, que pode causar irritação, ainda que pequena. É uma figura para pequenas falhas, pecados, que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre os cristãos. Trave. Traves são vigas ou colunas sobre os quais uma casa era edificada. A trave significa pecados e grandes falhas. A existência desse pecado prejudica o relacionamento entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma como podemos retirá-los do nosso meio. Interessante, porque Jesus fala sobre esses dois empecilhos, né? É o que o autor coloca aqui na lição. E aí a gente vai lá para o capítulo 7 de Mateus, e o versículo de número 3. E Jesus faz um questionamento interessante, que é o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Uma vez os meninos estavam brincando, eu não lembro se foi o Daniel, se foi o Rafael, acredito que tenha sido o Rafael, e entrou um cisco no olho dele, e assim, não saía de jeito nenhum, eu tive que levar ao médico para poder retirar. E aí chegou lá, a médica passou um cotonete e tirou. E ela me mostrou: você está vendo o cisco? Eu falei: não. Né? No cotonete, ela me mostrando, ela tentando me mostrar, só que eu não enxergava o cisco. Mas aquilo estava dentro do olho dele, estava incomodando. É disso que Jesus está falando. Você consegue ver o invisível, entende? No olho do seu irmão, mas não consegue ver o grande problema na sua vida. Por vezes, nós estamos julgando as pessoas, né, pelo que elas são, pela forma delas se vestir, pela forma delas ser, pelo que ela fala, mas não estamos olhando para nós mesmos. Ontem eu recebi uma frase que dizia o seguinte: a gente passou 2 horas comentando, falando mal a respeito do outro, né? Aí no final as 2 amigas falam: não, mas é para que vocês estejam orando, é para a gente estar orando. A gente não tá, é só para a gente orar, né? A gente passou 2 horas falando mal, mas é só para orar. É disso que Jesus está falando. O cisco é minúsculo. A trave, né, que ele fala aí, vamos continuar lendo, versículo 4. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? E aqui o autor, ele coloca a trave como uma coluna, uma base, né? Se a gente for olhar aqui dentro do templo, aqui está uma coluna, né? Essa parte da parede é uma coluna, é o que sustenta a coluna. E aí você quer comparar uma coluna com um cisco. É desafiador para nós, porque Jesus está confrontando os nossos relacionamentos. E quando eu perguntei aqui se alguém já julgou, a maioria, ninguém se manifestou, mas a maioria fez.
É algo que está intrínseco em nós, dentro de nós. O Sermão do Monte é um desafio para a nossa vida, porque ele confronta detalhes da nossa vida que às vezes a gente passa despercebido. Nesta manhã eu quero convidar você a tirar a trave do seu olho. Amém? A arrancar a trave do seu olho. Igreja, aquelas pessoas que ninguém querem, né? E eu comentei isso de manhã, à noite apareceu um abençoado, né? Algumas pessoas acho que lembram dessa cena, né? E a gente fechando a igreja, apareceu um ali na porta e já ficou possesso lá na porta lá. Estava eu, Gerson, Volney e pastor Ivani na época. É isso, né, Volney? Você estava junto? Estava. Eu falei isso de manhã aqui. Na hora que a gente estava fechando, o cara chega ali. Eu falo, Deus, mas não precisava ser tão rápido, né? Mas, enfim, o que Deus ministrou ao meu coração aquele dia foi, depois que o Mateus veio, a gente orou com ele foi liberto aqui na porta da igreja, e ele continuou vindo à igreja, né? Mudou daqui, não sei onde ele está morando hoje. Mas o que Deus ministrou ao meu coração é, muitas vezes nós estamos orando para Deus mandar as pessoas, mas nós não estamos prontos para recebê-las, por causa dos nossos julgamentos. Hoje, para as irmãs abençoadas, chegar uma prostituta e sentar ao lado do seu marido aí, o que você vai fazer? Está sendo transmitido, eu não posso falar muito sobre isso, né, porque dá problema. Mas se chega um travesti, um homossexual, como a gente vai receber essa pessoa? A igreja está preparada para isso? É uma trave e um cisco. O pecado dele não é tão diferente do meu. Entende? O problema dele não é tão diferente do meu. Nós estamos, perante a justiça de Deus, nós estamos nivelados. Pensa sobre isso. Deus ministrou muito forte ao meu coração naquela época. Eu falei, Deus, me ajuda, né? Me ajuda, porque a igreja é uma porta de salvação. A igreja é a porta para que as pessoas entrem e alcancem a misericórdia e a graça de Deus. Pelo menos é isso que nós cremos e pregamos. Mas se a pessoa chega e ela não é bem recebida, ela não é aceita, por conta do seu pecado, precisamos arrancar a trave dos nossos olhos. Dê um amém para me ajudar, vai, por favor. Precisamos arrancar a trave dos nossos olhos. Infelizmente, muitas pessoas estão fora da igreja por conta de julgamentos. Muitas pessoas não estão dentro das nossas igrejas porque nós julgamos. A segunda pergunta que tem no início da lição é: você já foi julgado? Agora eu quero que você se manifeste. Quantos já foram julgados? Todo mundo, só a Cecília que não. Qual foi a sua atitude?
Qual foi a minha atitude com o julgamento que eu recebi? Como você reagiu ao julgamento? É fácil ser julgado? Hã? E às vezes a gente é julgado de algo que a gente nem fez. Sim ou não? Nós estamos orando com um irmão aí que está para perder o trabalho por conta de algo que ele foi julgado e ele não tem culpa. Imagina a situação dele. Ele está para perder o trabalho porque alguém o julgou. E foi tido como verdade o julgamento. As nossas atitudes perante o julgamento diz muito a respeito de quem somos. O ser julgado faz parte. Da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados. Mas a forma que eu reajo ao julgamento diz a respeito de quem eu sou, diz a respeito da minha vida, do que eu entendi do Evangelho, do que eu entendi da Palavra de Deus. E aí a gente aprende com o próprio Jesus, quando ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente vê um outro exemplo, Estevão sendo apedrejado, e ele olha e fala: Deus, perdoa, porque eles também não sabem o que fazem. Está sendo apedrejado, está sendo julgado. Como você reage? É uma pergunta que eu faço à classe, à igreja, nesta manhã. Como você reage aos julgamentos? Se alguém quiser manifestar publicamente, tenha liberdade. Danilo, por favor. O interessante da figura do julgamento, né? A gente se colocar como se fosse um julgamento de um crime, de alguma coisa. A gente tem a figura do juiz, tem a defesa, tem a acusação e tem o réu, né? E é muito fácil a gente ser a defesa ou a acusação de alguém, mas é muito difícil a gente ser o réu. A gente se sente muitas vezes, quando a gente é acusado, injustiçado, quando a gente isso, né? Então a gente se sente injustiçado e a gente quer fazer o papel dos dois lados, né? Tanto do advogado de defesa quanto do promotor. E isso é uma coisa que esse auto-julgamento é algo muito difícil de fazer, porque demanda autoconhecimento de si mesmo. E se eu não consigo ter clareza dos meus erros, eu não vou conseguir mudar, porque eu não estou errado. Por mais que às vezes eu me coloque, esteja claro e evidente que eu estou errado. E a terceira parte de buscar a mudança, então, a mudança do meu ato, né? Sim. Então, tirar a trave dos olhos, é por isso que a figura é tão grande, né? Que é difícil você tirar, né? E a trave, se a gente pensar numa casa, a figura de uma casa que sustenta a casa. E isso, reconhecer nossos erros, nos quebra. Nos quebra, nos faz perceber que a gente necessita de pedir perdão, de ser perdoado e principalmente de buscar mudança para que a gente não erre mais. Isso. Então, essa é uma das lições mais difíceis de seguir na Bíblia. É interessante assim, né, quando a gente pensa, né, nisso que o Danilo está falando, por vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, como juiz.
né? E a gente às vezes exige, quer que Deus faça a justiça da nossa forma, do nosso jeito. Eu falei aqui do salve e leva de uma forma descontraída, mas tem muita gente fazendo essa oração, essa macumba gospel. Mata e leva, Senhor, não aguento mais esse meu marido, essa minha mulher. E será que o problema não está em nós? Essa reflexão que o Danilo trouxe é muito interessante, porque tirar a trave nos quebra. Tirar a trave tira a nossa defesa, tira a nossa, né, o nosso senso de justiça. Tirar a trave rompe com os preconceitos que a gente tem. E é um desafio, Volney. Muito dessa questão, eu acredito que é o orgulho que nós temos, né? Que às vezes a gente julga alguém e a gente percebe que a gente está julgando errado, mas para não reconhecer o próprio erro, para não perder o orgulho pessoal, a gente continua defendendo aquele julgamento. Tipo, é melhor eu julgar que a outra pessoa está errada do que eu reconhecer que eu estou errado. E também, aproveitando, quanto ao julgamento, como a gente é rápido para julgar alguma coisa, né? Seja Sim. pelo lado positivo ou negativo, a gente sempre, geralmente, se houve um fato, um caso, a gente logo toma uma posição. E quantos casos a gente vê que a gente vê uma notícia, tipo, tem um caso antigo de uma escola em São Paulo que foi acusada, um pai lá acusou uma creche, que as crianças estavam sendo molestadas. Rapaz, aquilo deu um rebuliço, todo dia na TV, no jornal aparecia, a escola acabou fechando, os donos foram presos e depois descobriram que a pessoa tinha alguma coisa contra e inventou a história. Mas a gente logo, quando a gente ouve isso, a gente toma uma posição, né? A gente logo já ou defende ou acusa. E a gente não tem o senso crítico, às vezes, de entender o que se passa tudo por trás, né? Eu li uma história, certa vez, de um pastor. Pastoreava uma igreja bem-sucedida. E uma mulher se interessou por ele. E atrás dele e tal. Enfim, o pastor passou mal e teve que ser internado. E ela conhecia alguém dentro do hospital. E esse alguém foi e falou, olha, em tal lugar assim tem uma cicatriz, tal, né, nas suas partes íntimas. E a mulher pega e solta isso. A esposa vê a situação e fala, bom, se ela está falando de algo muito íntimo, é porque aconteceu de fato. Acabou o seu casamento, acabou o seu ministério, acabou a vida daquele pastor. Aquela mulher, 30 anos depois, ela resolve confessar. 30 anos depois. E ela assume o que ela tinha feito, né? A situação como tinha acontecido. E aí os líderes da igreja vão atrás daquele pastor, vão atrás para reverter a situação. Ele fala, como que eu vou reverter? Eu já perdi minha casa, perdi minha família, 30 anos se passaram. Não tem como. Às vezes um julgamento que a gente faz se estraga, acaba com a vida de uma pessoa para o resto da vida. O tirar a trave não é fácil. Oberdan. Respondendo a pergunta que o senhor fez, referente que atitude que nós tomamos diante de ser julgado, né? E eu costumo dizer que eu sou muito abençoado pelas pessoas que Deus coloca
sobre a minha vida, as amizades, e eu costumo zelar, né, por essas amizades. E eu costumo dizer para os meus amigos que se eu fizer alguma coisa, né, falar alguma coisa que não agradou, ou tomar alguma atitude que talvez chateou, que esse meu amigo me dê a oportunidade, né, de dizer que não foi aquilo que eu quis dizer, ou me dá a oportunidade de eu pedir perdão, né, eu costumo tomar essa atitude. E uma certa vez, quando eu congregava lá em Sobradinho, na igreja do Beija-Flor, na igreja de Deus, jogando futebol, e a gente correndo, a gente fica um pouco ofegante, né? E aí eu reclamei com o irmão lá, de, poxa, você não tocou a bola para mim, mas você não consegue falar, por favor, toca a bola para mim. A gente fala assim, né? Obrigado. Então dá a impressão que a gente está brigando, né? Então, depois disso, eu percebi que ele já estava me tratando diferente, sabe? Estava me evitando, ou seja, eu chateei ele naquele momento. E aí, eu tomei a atitude de procurá-lo, né, e falar com ele, olha, eu não me lembro de ter feito algo, né, que tenha, assim, afetado a nossa amizade. A única coisa que eu me lembro foi lá no futebol, né, eu falei assim com você, e eu percebi que a partir daí você, né, ficou assim um pouco me evitando, não falando da forma que você falava comigo, ele me abraçava. E, poxa, se eu te chateei, eu queria te pedir desculpa. Aí eu falei assim, eu sou muito emotivo, né? E eu falei assim, um pouco já saindo lágrimas, né? Assim. E ele também começou a chorar. Poxa, assim que a gente conhece o caráter da pessoa, e me abraçou. E aí ele ficou o meu melhor amigo, passou a gostar mais de mim, sabe? Então, eu procuro fazer isso, sabe? Mostrar que aquilo não foi aquilo que eu quis fazer, né? E aí muda todo o julgamento, né? Muda toda a história. É isso aí. É isso que eu queria compartilhar. Mas nem sempre é fácil essa atitude, né? E futebol, então, meu Deus, é bênção, né? Os boleiros aí que o diga. Mas o primeiro desafio que eu deixo para nós nesta manhã é que retiremos a trave dos nossos olhos. Vamos para o segundo ponto da lição, como retirar os empecilhos. Quem pode ajudar lendo, por favor? Posso continuar? Pode continuar, com certeza. Como retirar os empecilhos, critérios e medidas? Quando Jesus diz, não julgueis, ele não está condenando o exercício natural de ser humano de fazer uso da faculdade crítica, do juízo de valores e escolhas entre diferentes programas e planos de ação, mas sim de hábitos, fazer críticas ferinas e duras contra os irmãos, o que deprime, machuca, enfraquece, em vez de corrigir e fortalecer e edificar. Então, como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Julgue o irmão como gostaria de ser julgado, com o critério com que julgardes e com a medida com que tiverdes medido. Ao olhar as falhas do irmão, devemos perguntar, como eu gostaria que olhassem as minhas próprias falhas, com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. Continue, pastor? Sim, pode ir até o final. Tire primeiro os próprios pecados. A trave. Alguém que se examina primeiro e tem autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, terá uma visão melhor para ajudar a tirar os pecados dos irmãos, sem machucá-los, mais ou prejudicá-los. Não seja hipócrita ou falso. Lembre-se de que a nossa tendência sempre é aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Sendo assim, não devemos criticar nossos irmãos ou censurá-los quanto aos seus erros, quando estamos cometendo erros mais graves. Veja só o exemplo de Davi, o homem rico que tomou a cordeirinha do homem pobre.
no julgamento de Davi, deveria ter condenado a morte, mas devido não conseguiu ser próprio pecado, que era muito mais grave, adultério e homicídio. Não se coloque na posição de juiz. A posição do cristão é de ajudar o irmão e corrigir o erro, com mansidão, empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar soluções. O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. John Scott. Então, olha só, que interessante esse ponto, né? Como retirar os empecilhos. Aqui, quando Jesus fala não julgueis, ele não está tirando de nós o senso crítico. Só que eu preciso entender que a mesma medida que eu usar pode ser usada contra mim. Eu fiz uma pergunta aqui no início: quantos gostam de ser julgados? Acho que ninguém se manifestou favorável. Ou seja, eu preciso ter um olhar diferenciado a respeito do que é o julgamento. Porque a régua vai medir a mim também. Eu vou passar pelo mesmo critério no olhar dos outros. E aí o autor fala aqui, né, sobre julgar irmão como você gostaria de ser julgado, tirar primeiro os próprios pecados, não seja hipócrita, não coloque na posição de juiz. E assim, aqui dentro da questão da hipocrisia, ele aborda sobre a situação de Davi, e eu creio que todos vocês lembram, quando Davi, né, comete o adultério, põe Urias no campo de batalha, na frente do campo de batalha, Urias é morto. E aí chega o profeta diante dele e conta uma história, porque se ele chega direto e fala, Davi, você pecou, ele morria. Ele conta uma história. Não é uma história que, se nós estivéssemos no lugar de Davi, a gente agiria da mesma forma. Esse cara tem que morrer. E aí Natan fala para ele, esse cara é você. Vamos lá, eu falei que se a gente estivesse no lugar de Davi, a gente tomaria a mesma atitude que Davi. Qual seria a sua atitude de alguém chegar para você e contar essa mesma história? O pobre tinha só uma ovelha, o rico tinha muitas, mas chegou um viajante na casa do pobre, do rico, e o rico foi e tomou a ovelhinha do pobre e matou para que o visitante dele pudesse comer. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a sua reação se o profeta falasse para você, Leleco, esse cara é você? Oberdan, esse cara é você, essa pessoa é você. A diferença de atitudes, né, foi o que eu disse já, é que vai revelar quem nós somos em Cristo. Quando Natan apontou e Davi entendeu a história, porque até então ele não tinha entendido, e ele compreende a história, e ele baixa a cabeça, e ele fala, realmente eu pequei. Segunda Samuel capítulo 12, depois você lê. Realmente eu pequei. Deus faça o que for necessário. Foram as palavras de Davi. E a sentença veio de imediato.
Por conta da sua atitude, a espada não será tirada da sua casa. Você não vai morrer, mas vai ter morte dentro da sua casa. O filho da Betseba, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. A sentença veio de imediato. Sabe, quando eu leio esses textos,